elas foram entregues no nosso mundo, né? E como foi que essa ciência, que é mais do ser integral, material e espiritual, foi ganhando espaço ao decorrer do tempo, né? Então imagine que antigamente, lá no período medieval, né, existia essa ideia de que nós éramos seres mecânicos dentro de um universo mecânico, ou seja, os nossos insights, as nossas ideias, elas vinham do nosso cérebro, e o nosso cérebro comandava o nosso corpo e ponto final. E morreu, morreu, acabou, acabou. Nada mais acontece além disso, né? Só que isso não fechava tão redondinho na perspectiva de vida daqueles que eram intrigados com o mistério da vida, né? É natural que as pessoas se perguntem quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo nesse mundo, essa vida tem algum sentido, né? E todas essas perguntas, elas acabam por nortear a gente para fazer mergulhos cada vez mais profundos no grande mistério que é a vida, que não é nada acabado, né? É uma coisa processual, a gente está em processo de descoberta constante da vida. E a própria física quântica, ela diz para a gente que nada está acabado, que inclusive toda a visão que ela tem construído desse mundo quântico, dessas infinitas possibilidades, isso tudo pode ser uma ilusão, né? Porque é muito parte daquela tela que a gente capta através do que a gente observa. Então a gente tem uma transição dessa visão da ciência mais materialista, mais cartesiana e determinista, né, com trajetórias lineares, primeiro acontece isso, depois acontece isso, depois acontece aquilo outro, para uma ciência que começa a indagar, que começa a questionar, onde todos os conhecimentos que foram trazidos de que a gente é apenas matéria já não estavam mais sendo suficientes para que a gente se percebesse nesse mundo, né? E a gente começa a se abrir para um universo de infinitas possibilidades que traz a física quântica. A física quântica vem e derruba tudo. Fala assim, olha, não tem nada linear, não existe tempo, essa noção de tempo que vocês têm está completamente errada, né? A gente pode acessar futuro, acessar passado a partir do presente, basta que você estabeleça uma conexão com o seu propósito e intencione isso. E fala para você assim, olha, você é um mistério. E se você quiser saber sobre o seu mistério, você vai expandir isso que a gente chama de consciência, que muitos chamam de observador. Essa consciência que a gente tem, né? Quando eu falo em ligar o observador, acionar esse observador que mora dentro da gente, é justamente essa capacidade que a gente tem de observar a nossa realidade sem necessariamente estar imprimindo conceitos ou julgamentos sobre ela. A partir do momento que você começa a observar, você começa a enxergar mais do que o óbvio, ir além do óbvio. Então imagine que você está aqui me vendo, né? E nessa tela só cabe o que você está enxergando agora. Mas existem várias outras possibilidades por detrás dessa tela. E essa é a função que a gente exerce quando a gente se propõe a mergulhar nesse mistério que é a vida, né? Então, bem, vem essa ciência desse movimento mais separatista, dizendo que a gente é separado, né? Que nós não temos relação com nada, nós somos seres solitários dentro de um planeta solitário, que está dentro de um universo solitário, e que nós não temos a conexão com absolutamente nada, nós somos seres à parte, separados das coisas. E a física quântica, ela vem e lhe diz exatamente o contrário. Tipo, olha, esquece que você não está separado de nada, né? Você não está separado. Você é um ser único junto com todo o restante que está em volta de você. Então, eu sou único com o meu país, eu sou único com o meu planeta, eu sou único com o universo, eu sou único com o cosmos, eu sou único com Deus. E isso é um convite danado para que a gente ancore essa percepção de unicidade mesmo, né? De onde quer que eu vá, eu não estou sozinho. Eu estou conectado e eu consigo acessar pessoas, ideias, conhecimentos, lugares a partir desse espaço que eu me proponho estar, desde que eu amplie o meu observador, né?
desde que eu ampliei esse observador. E mais à frente a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer, né, para ampliar esse observador, como é que eu posso ir além daquele óbvio que se apresenta, que sempre se apresentou nas nossas vidas, nas nossas realidades. Pessoal chegando, sejam bem-vindos. A gente está conversando um pouquinho aqui sobre a física quântica como instrumento de integração entre o mundo material e o mundo espiritual. Se vocês tiverem perguntas, tem algumas que foram feitas no inbox, né, no direct, lá na caixinha de pergunta, que depois eu vou trazer para a gente poder conversar um pouquinho aqui. E a ideia, gente, é ter essa troca mesmo, né? É que se surgir alguma inquietação de qualquer coisa que eu fale, que você possa entrar em relação comigo e perguntar, né? Já tem até uma pergunta aqui. A física quântica finalmente irá unir ciência e espiritualidade? Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que é esse o trabalho que ela está fazendo. Talvez ela não tenha nem a intenção de fazer isso, de unir ciência e espiritualidade, mas existe sim uma percepção de mundo mais integral, né? Como eu falei para vocês antes, a ciência materialista, a ciência newtoniana que regeu o nosso mundo e que ainda rege, ela é responsável por toda uma conformação de pensamentos, ou seja, muitos de nós hoje pensamos ainda com resquícios dessa ciência materialista, né? Essa ciência que separa você da natureza, como se você não fizesse parte dela, e que separa você também da sua vida, né? Então, pela ciência materialista, a gente só está cumprindo o roteiro. Tudo é previsível. Tudo é previsível. E a física quântica chega pra gente e diz assim, olha, não é por aí. Nem tudo é previsível. A trajetória pode mudar. Você pode influenciar a sua trajetória. Você é responsável por tudo aquilo que acontece fora de você. E ainda tem mais. Ela diz, olha, não tem. E a gente capta com os nossos olhos é apenas um reflexo daquilo que acontece no nosso mundo interno. Olha que louca essa ideia, gente. E ao mesmo tempo, que maravilhosa que ela é. Porque ela tira a gente dessa relação de, de acaso da vida, né? De cumprir trajetórias, de até levar a vida que a gente tem, né? Tem até um ditado que diz assim, você é a vida que você leva ou é como é? A gente é a vida que leva a gente ou é a gente que leva a vida? Né? Tira a gente, convida a gente a sair desse lugar de eu não sei o que fazer da minha vida, de eu sou uma grande vítima das circunstâncias que estão fora de mim. E convida a gente para ocupar um lugar de autorresponsabilidade. E eu demorei um pouco para entender isso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre criação de realidade, eu tomei um choque. Porque era uma situação da minha vida que eu estava reclamando, porque estava acontecendo e se repetindo. E aí uma pessoa iluminada virou para mim e disse assim, olha, você já ouviu falar em criação de realidade? Eu disse, não, nunca ouvi falar em criação de realidade. Ela disse, pois você está criando isso. E deve ter algum motivo para você estar criando isso. E na hora que ela me falou isso, a Lud está aqui rindo. Na hora que ela me falou isso, eu comecei a refletir, né, quais seriam os motivos que estavam me levando a criar aquela realidade que aparentemente era uma realidade de desconforto para mim. Que aparentemente não, que era uma realidade que trazia desconforto para mim, mas que por outro lado trazia também muitos ganhos. E são esses tais dos ganhos secundários que alimentam os nossos padrões e que nos colocam naquela zona que a gente chama de zona de conforto, mas que na verdade é uma zona que paralisa a gente, né? Não é uma zona que impulsiona a gente a mudar. E a partir dessa percepção, a partir desse olhar que eu lancei para aquela situação da minha vida que estava se repetindo, eu me dei conta de que eu podia mudar aquilo, que aquilo dependia de mim, aquilo dependia do que eu intencionava para aquela situação, né?
E sim, não por acaso as coisas foram mudando, foram se ajeitando e aquela realidade que era um desconforto, que era um peso, que era um cárcere, hoje ela não se apresenta mais, porque eu resolvi tomar as rédeas da minha vida. Então, isso é ativar o nosso observador, né? Isso é ativar o nosso observador. Então, observe, a ciência dizia pra gente assim, olha, você é um erro genético, né? Você é um ser que tem uma existência que serve para que seu DNA dê uma cambalhota no seu ombro e te leve até a próxima geração e passe para a próxima geração. Quer dizer, você fica e ele passa para a próxima geração, né? Então, olha que concepção que a gente recebeu, né? De que a gente é um ser quase vazio de significado, né? Porque se eu estou aqui simplesmente para transportar um DNA de uma geração a outra, o que eu vim fazer aqui? Né? Qual é o meu papel aqui nessa existência? E são essas inquietações, né? E essas perguntas que começaram a mover mesmo, começaram a mover os cientistas a buscarem mais, a irem além, a experimentar mais, a questionar mais, a perguntar cada vez mais. E a partir dessas perguntas eles foram se movendo para onde eles queriam chegar, né? Ou pelo menos se movendo nessa trajetória, nesse caminho, né? Bom, eu não estou satisfeito em não saber o que é que eu vim fazer aqui. Então essa vida deve ter algum mistério, deve ter algum propósito, deve ter alguma razão de existir, né? E as perguntas, por isso que é bem interessante quando a gente traz isso para o viés da terapia, e eu gosto muito de trazer isso para os meus clientes, que é a gente precisa perguntar, a gente aprendeu, e eu não gosto de falar isso, né, dizer que é de uma forma errada, mas eu vou usar assim mesmo. A gente aprendeu a se comunicar com Deus, com o universo, enfim, a rezar, a orar de uma forma limitada, né? A gente pede, a gente troca, a gente barganha. Quando tudo que a gente deve fazer para encontrar as nossas respostas é começar a lançar perguntas. Então, se eu tenho uma situação na minha vida que não está se resolvendo, que perguntas eu posso lançar para poder destravar essa situação, para poder trazer soluções criativas para essa situação, né? Então, dessa visão de mundo separada, a gente vem para uma visão de mundo quântico em que tudo está conectado. Absolutamente tudo está conectado. Não existe externo sem interno. O que está fora de mim? Fora de mim é um movimento daquilo que está acontecendo dentro de mim. Vocês percebem essa relação? Hoje, na vida de vocês, a gente às vezes fica um pouco perdida entre saber o que é que foi que começou primeiro, né? Aquela velha história do ovo ou da galinha. O que foi que começou primeiro? Foi eu me sentir mal para acontecer essa situação? Foi eu me sentir bem para promover essa situação na minha vida? Né? Ou foi a situação que me fez sentir bem ou sentir mal? Né? Então, observa quando você desperta pela manhã. O que é a primeira coisa que você faz quando você desperta pela manhã? Hoje em dia, muita gente, né? E eu já me incluí nesse muita gente durante algum tempo. A primeira coisa que a gente faz é olhar o celular. Ou a primeira coisa que a gente faz é procurar notícias. Ou vai fazer qualquer coisa automática. E se a gente mudasse essa perspectiva? E se quando a gente inicia o nosso dia, a gente se propõe a naquele momento decidir, não, agora eu vou parar 5 minutos. 5 minutos do meu dia, agora, nesse momento, eu vou parar para criar o meu dia. Você faz isso? Quem faz isso? Quem aqui se dedica a criar o seu dia na hora que acorda, na hora que desperta? A maioria de nós negligencia essa possibilidade, porque simplesmente é uma ideia tão absurda que eu possa criar o meu dia no momento que eu acordo, que eu falo, eu não acredito, como se isso fosse uma crença. Né? Eu não acredito. Não, isso não é possível. Pronto, você já decidiu. Se você acredita, se você determina que isso não é possível, isso não vai ser possível. Né? A física quântica também é isso.
também é se abrir para as infinitas possibilidades. E acordar de manhã e se dedicar a criar o seu dia, somente faça isso. Somente acorde, somente coloque esse tempo, dedique esse tempo a você mesmo. De criar o seu dia perfeito, do jeito que você quer. E observe a quantidade de coisas que você criou e que vão acontecer. E quando vocês começarem a praticar isso e começarem a se dar conta de que isso, uau, é verdade, faz sentido, eu não vou mais acordar e procurar notícias que me preocupam, né? Eu não vou mais acordar e procurar conexão com coisas que drenam a minha energia. Eu vou acordar para a vida. Eu vou acordar o meu criador interno. Eu vou acordar para a possibilidade que eu tenho de estar desenhando a vida perfeita que eu quero. E por que nós, que já temos acesso a essas informações, que já sabemos que criamos a nossa realidade o tempo inteiro, por que eu não estou morando ainda na mansão dos meus sonhos? Por que eu não estou viajando o mundo adoidado ainda, né? Por que tantas pessoas que se metem no universo quântico, né? Ou até que não, ou que simplesmente ficam sabendo da existência dele, ainda não estão nessa plena realização? Eu me considero em plena realização. Eu me considero. Talvez eu não esteja morando na mansão porque eu ainda não sonhei com ela. Mas eu me considero nesse exercício contínuo de fluxo. Mas a pergunta é, por que ao saber dessas informações, ao perceber que existe uma ciência se dedicando, estudando essa possibilidade, essa relação que a gente tem de afetar a nossa realidade, por que ainda existem pessoas que não estão nesse caminho? Né? Por quê? Porque a gente é uma caixinha. Aliás, a gente é uma caixinha não, a gente é um arquivo cheio de gavetas. E em cada gaveta da gente existem milhares e milhares de memórias. Memórias que vieram dessa existência, memórias que vieram de outras existências, memórias que são da minha mãe, da minha avó, do meu pai, do meu bisavô, memórias que estão por aí circulando e que eu capto porque o meu campo está aberto para isso. E essas memórias, elas precisam continuar existindo. Então lembra aquela história da gente ser um instrumento, um veículo para que o nosso DNA passe de uma geração para outra? A gente também é um instrumento e um veículo para que as nossas memórias passem de uma geração para outra, né? Mas aí chega alguém, ou você passa por um processo terapêutico, por uma constelação familiar, sei lá, por um processo de terapia, de hipnose, de theta healing, né? E você vai se dando conta dessas memórias, você vai se dando conta que tiveram coisas que você viveu e que você não olhou. E se você não olha, a física quântica diz isso, se você não olha, se você não observa, aquela coisa não existe. Mas ela não existe na manifestação agora. Só que ela pode existir como informação. Então, por que eu não estou criando? Por que eu não estou criando a vida que eu quero ainda? Por que eu não estou nesse lugar meu de poder? De fazer a minha vida um eterno prazer, um eterno deleite, um eterno desfrute? Porque eu preciso limpar as minhas gavetas. Eu preciso abrir espaço. Veja um copo cheio de água. Cabe mais água? Não cabe, derrama, transborda. Então a gente precisa abrir mão. A gente precisa abrir mão dessas memórias, né? Que muitas vezes estão conectadas a processos de família, que a gente está muito preso,
que a gente coloca as ideias fixas na cabeça de que não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, nada muda, nada é imutável. Well, se você continua pensando exatamente assim, as coisas não vão mudar mesmo. Eu não sei se eu trago uma boa notícia ou uma má notícia. Né? Para mim é uma ótima notícia, né? Estou feliz de estar falando isso aqui com quem está ouvindo, né? Porque tem que chegar para quem está ouvindo mesmo. Se tem alguma coisa na sua vida que você quer mudar e que ainda não mudou, são duas coisas. A primeira coisa é limpar essas gavetas. Limpar, porque aí eu vou para esse lugar aqui, ó, que Clarinha falou. Eu vou para esse lugar da incongruência entre o que queremos e o que fazemos, né? Acho que foi isso que ela quis dizer aqui. Então, eu quero uma coisa, mas eu não consigo fazer aquela coisa. Eu quero. Eu penso, mas eu não consigo agir. Por que eu não consigo agir? Porque eu tenho um piloto automático chamado memória, chamado padrão. Eu tenho um programa rodando dentro de mim que não cria espaço suficiente para que eu manifeste a realidade dos meus sonhos, para que eu manifeste o meu projeto, para que o meu projeto vá adiante. Porque eu tenho medo, né? Porque eu preciso de uma constante alimentação de aprovação. Eu preciso que o outro ache tudo, absolutamente tudo que eu faça perfeito, né? Então, opa, pronto. Acho que eu fiz uma coisa aqui que eu não sei o que era para fazer, mas enfim. E a gente não cria o que a gente quer, né? Porque a gente está nessa ciranda perdida das nossas memórias. Então eu disse que eram duas coisas. A primeira coisa era limpar essas gavetas, fazer uma faxina no subconsciente. Limpar, existem infinitas possibilidades da gente limpar o nosso o subconsciente, gente. Infinitas possibilidades. São muitas ferramentas que estão disponíveis hoje para você limpar o seu subconsciente. Theta Healing, barras de Access, Ho'oponopono, o próprio Reiki que faz o alinhamento, né? Enfim, tanta coisa disponível hoje, né? Pra gente fazer essa limpeza. E a outra coisa é você definir aquilo que você realmente quer. Às vezes a gente não consegue definir o que a gente realmente quer, porque a gente está muito perdido nesse sistema louco do dia a dia em que a gente sucumbe, a gente vai para dentro e a gente fica ali nadando sem conseguir sair, né? Então a gente precisa se dar conta, o que é que eu quero, qual é o meu ponto de chegada, onde é que eu quero chegar, né? Definir para onde você quer ir e depois ir embora e desfrutar do processo e intencionar isso, né? Por isso que eu falo assim, quem aqui se dispõe a tirar, a dedicar 5 minutos do seu dia ao despertar para criar o seu dia? Quem se dispõe a separar uma parte do seu tempo precioso? Olha só, o dia são 24 horas. Se você separa 5 minutos para criar o seu dia do jeito que você quer, te sobram ainda 23 horas e 55 minutos. Então, você vai ter bastante tempo para fazer o que quer, né? Então, a gente tem que romper essa barreira que os nossos padrões nos impõem. A gente tem que romper para a gente poder começar a dar espaço, abrir espaço para criar uma nova vida, né? Então, se você tem uma realidade que você quer manifestar e isso ainda não aconteceu, limpa a caixinha e foca no que você quer chegar, né? E se pergunta, é realmente isso que eu quero? Eu estou pronta para criar essa realidade para minha vida? Porque essa realidade às vezes pode significar você sair do emprego que você está, que traz uma segurança nenhuma, gente. Não tem segurança nenhuma. A gente está vivendo um momento mundial e que inclusive vai ser muito pano para manga para todos os corretores de seguro, né? Porque eu acho que vão lançar um seguro pandemia agora, não tenho dúvida disso, né? Tem sempre alguém ganhando com a crise. A gente sai desse mundo da segurança, né? De estar com os pés bem fincados nas seguranças, nas apólices, no que é que eu recebo caso eu perca meu emprego, eu tenho seguro-desemprego, eu sou seletista. Opa, maravilha. Os autônomos agora, toda a minha honra a eles, a cada pessoa que é autônomo nesse processo agora que a gente está vivendo, porque mais do que nunca é necessário que a gente acesse um lugar de confiar na vida e confiar que a gente é capaz de influenciar a realidade que a gente está vivendo agora, né?
Então, eu acho que é mais ou menos essa a ideia, assim, sobre, sobre influenciar a realidade que a gente vive e manifestar aquilo que a gente quer. Se a gente não está manifestando, a gente precisa limpar a casa primeiro, para começar a abrir espaço. Por que abrir espaço, gente? Porque tudo que a gente cria vem de um terreno que precisa acessar o vazio para poder ser criado, né? A gente precisa, às vezes, experimentar essa energia do tédio, essa energia um pouco parada, às vezes, para a gente entender que, a partir dela, infinitas possibilidades podem aparecer. Então, imagine uma câmera, por exemplo, de vídeo, perdão, uma câmera, né, de vídeo, ou até a câmera desse celular, como eu falei antes, enxerga muito mais coisas. Aparentemente só está mostrando esse recorte meu aqui, mas ela enxerga muito mais coisas através das lentes dela do que cada um de nós, do que cada um de vocês agora nesse momento está enxergando. Por quê? Por que essa câmera enxerga mais do que o que cada um de nós nesse momento está enxergando? Porque essa câmera não tem memória, ela não tem julgamento, ela não tem preconceitos. Então, para ela não tem certo e errado, não tem magro nem gordo. Pode até ter claro e escuro, né? Mas é mais fácil perceber a realidade quando a gente não tem ideias formadas sobre essa realidade que a gente está vendo, né? Então, assim, imagina que o nosso olho funciona mais ou menos assim. O nosso olho, ele capta a imagem, ele é a lente que enxerga o universo que está fora da gente. Mas o que vê, o que significa essa imagem que entra pelos nossos olhos, é aqui atrás. É num lugarzinho do nosso cérebro chamado de córtex visual. É aqui que a gente entende aquilo que a gente vê. Por quê? Porque os meus olhos enxergam aquilo que eu já conheço. Olha que louco isso. Isso com os bebês é um pouco diferente, porque eles ainda não têm essa memória toda, então tudo para eles é novo, né? Eles precisam se acostumar com aquilo que eles estão vendo. E os nossos olhos só vão enxergar fora da gente aquilo que eles estão acostumados a ver, aquilo que existe memória para ver. Então imagina que você vai num casamento, você entra numa igreja e você vai num casamento e você olha para aquele altar, você vê aquele noivo, aquela noiva, só que você vai enxergar aquilo a partir das concepções que você tem acerca de casamento. Então, se você acha casamento uma droga, se você tem uma experiência com o casamento dos seus pais, ou o casamento da sua irmã, ou o seu próprio casamento, que casamento é uma furada, qual é o olhar que você vai lançar ali naquele momento, né? É esse olhar de que o casamento é uma furada, de que o casamento não é uma coisa legal. Mas aí do seu ladinho, aqui, que nem o Major, do seu lado, tá alguém que é super feliz no casamento, que vem de uma geração de pessoas que deu super certo, de casamentos que duraram 50 anos, que as pessoas aparentemente não brigavam e não se desentendiam. Qual é o olhar que essa pessoa vai lançar sobre aquele evento que está acontecendo? Percebe que o olhar que a gente lança faz toda a diferença na nossa percepção do que está acontecendo? Então agora a gente tem um momento maravilhoso para a gente treinar o nosso observador. E para a gente ver, para a gente escolher, para a gente se dar conta de que a gente pode escolher de que maneira eu vou olhar para esse acontecimento. Como é que eu escolho olhar para a pandemia? Como é que eu escolho? Essa pandemia a gente tende a classificar,
né? Primeiro de tudo, a gente tende a classificar, a gente tende a dizer é ruim ou é boa. Mas e se as classificações não fossem ser bom ou ser ruim? O que seria essa pandemia nesse momento? Quantos de vocês estão experimentando coisas novas e inusitadas nas suas vidas? Quantos de vocês estão aproveitando o momento e a possibilidade de ficar em casa com a sua família e perceber essas relações? Por outro lado, quantos de vocês também estão passando situações difíceis, né? De redução salarial, de recessão econômica, enfim, e por aí vai. Então, essa forma como a gente percebe a, a nossa realidade, ela faz total diferença em relação à maneira como a gente se sente. Então eu posso olhar, lançar um olhar que vai me fazer me sentir bastante mal, né? Eu posso lançar um olhar bastante pesado para o que está acontecendo e só enxergar os dados estatísticos e ir por esse lado mais materialista, né? De não sei quantos mil mortos, não sei quantos, do nível de infecção como é alto, tererê, tarará. Ou eu posso olhar por outro lado, né? Ou eu posso, assim, não é ou, tá certo, gente? Existem infinitas possibilidades da gente lançar esse olhar. Mas eu posso olhar um lançar de oportunidade, eu posso lançar um olhar de transformação, eu posso lançar um olhar de transmutação, né? Planetária, porque não é por acaso. Se a gente está aqui ouvindo alguma coisa sobre física quântica, eu acho que quase todo mundo tem essa percepção de que nada é por acaso, né? Tá tudo conectado o tempo inteiro. Então, será que não seria um privilégio para nós estarmos testemunhando isso acontecer? Será que não seria um privilégio da nossa geração que está aqui, atenta e conectada a tudo isso que está acontecendo, né? Como humanidade, para daqui a pouco a gente olhar para trás e dizer assim, uau, realmente aquilo que aconteceu lá foi necessário, né? Porque uma postura que a gente tem quando a gente vai para o lugar da vítima da vida é começar a achar que as coisas acontecem com a gente. E se eu acho que as coisas acontecem comigo, eu estou me eximindo totalmente da responsabilidade daquela realidade que está acontecendo lá fora. Então, como é que eu posso ser autorresponsável agora, nesse momento? De que maneira eu me proponho a sair da minha casa? Né? Eu, por exemplo, acho que eu não vai acontecer comigo. Eu tenho uma espiritualidade forte, mas não é por isso que eu vou me autorizar a ir para a rua sem máscara, a não proteger a pessoa que está ao meu lado. Então isso também é autorresponsabilidade, né? A forma como a gente escolhe se portar diante de alguma coisa que está acontecendo fala muito sobre autorresponsabilidade também. E aí a gente começa a entender que essa situação tem muito a nos ensinar e que ela está acontecendo para nós e não conosco. Entende a diferença entre acontecer para nós, ou seja, para a nossa evolução enquanto humanidade, do que acontecer conosco? Porque se acontece com a gente, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser todos dizimados, vamos morrer, vamos pegar, vamos nos infectar e tal. Percebe? Então, isso é uma coisa legal da gente refletir, né? E para esse universo quântico, gente, aquilo que a gente não olha não existe pra gente. Olha que louco isso. Aquilo que os nossos olhos não olham, não focam, não existe pra gente. Então, imagine um meteoro que cai, tem vários, né, meteoritos passeando por aí, mas aquele desconhecido que ninguém viu, que a NASA não viu, que nenhuma agência da Rússia catalogou, que ninguém testemunhou com os olhos, que ninguém captou. Ele não existe, porque ele não chegou pra gente. Então presta atenção agora, presta atenção no seu observador. Presta atenção em tudo o que os seus olhos captam, porque o que os seus olhos captam é para você. E tem uma mensagem misteriosa ali para você, que a física quântica não vai dar a resposta, hein, gente? Ela nunca dá uma resposta. Ela vai dizer, olha, você tem maturidade o suficiente
para buscar a sua própria resposta, porque a resposta que vem para mim pode não ser a resposta que vem para Dani. A percepção do acontecimento, para mim, pode ser totalmente diferente da percepção do acontecimento para minha irmã. E por aí vai. Por isso que não existe uma resposta só. São infinitas possibilidades, são infinitas respostas, né? Então é tudo muito louco. Gente, eu acho que eu acabei bloqueando uma amiga minha aqui sem querer. Eu não sei como foi que eu fiz isso. Se vocês tiverem perguntas, mandem. Eu tô aqui disponível. Deixa eu só ver como foi que eu fiz para bloquear ela. Não sei o que foi que eu fiz. Enfim, ela vai ver a reprise agora, então. Olha aqui, Sandrinha falando. E temos também a possibilidade de ver. É isso aí, amiga. Abrir mão da garantia, porque não temos garantia de nada na vida. Garantia é uma ilusão e confiar no fluxo. Exato. Confiar nesse nosso potencial, né? De criar a nossa realidade e entender e acolher quando a gente não cria imediatamente. Né? Não é pra ficar bravo, porque imagina, olha, alguém vira pra você e diz assim, olha, você é capaz de influenciar a sua realidade. Aí você diz, tá certo. Já vai se dedicar a criar a sua realidade duvidando. Vai dar certo? Não vai. Sinto muito. Não vai. Agora, a boa notícia ou a má notícia é que você está influenciando a sua realidade mesmo sem você querer ou acreditar. E aí, sem a gente querer ou acreditar e influenciar, a gente tem alguém escolhendo por nós, que não somos nós. A gente tem os nossos padrões, a gente tem as nossas crenças limitantes escolhendo por nós o tempo todo. E não nós mesmos, entendeu? Então isso é muito louco, né? Tipo, não, eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar, como se isso fosse um dogma. Eu não quero acreditar que eu influencio. Zorra, gente. O pessoal da física quântica começou a estudar a física subatômica, começaram a fazer vários experimentos, se deram conta que uma partícula é capaz de estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Vocês têm noção do que é isso? Sabe aquela história lá, olha o Major tá aqui, para não me deixar mentir. Aquela história lá do Star Wars, teletransporte, né? Da pessoa poder se conectar com o seu passado, se conectar com o seu futuro. Isso é real, isso não é ilusão. Isso é ilusão porque a gente aprendeu a dizer que isso é ilusão. E se a gente reforça esse conhecimento de que é uma ilusão eu me conectar com o meu passado e com o meu futuro, eu vou continuar calçando as mesmas botas materialistas que me distanciam do ser criador que eu sou. Né? Então é preciso que a gente abra mão dessas botas, né? Que foi minha mãe que me ensinou, que foi a minha escola que me ensinou, que foi a ciência materialista que me ensinou. Eu preciso abrir mão desses calçados, né, do materialismo, se eu quero me tornar um criador consciente da minha realidade. Percebe isso? E aí a gente começa a perceber que os movimentos que estão sendo constelados, mostrados fora da gente, eles começam aqui. Eles começam aqui, porque tudo tem origem num pensamento. E essa é uma das perguntas da física quântica, né? De que são feitos os pensamentos? Vocês sabem que eles fizeram vários estudos. Depois eu vou indicar um documentário bem legal para vocês assistirem. Eles fizeram vários estudos procurando esse tal do observador. Né? Esse observador que eu estou falando, né? Que é algo muito, muito falado, na física quântica. Eles se deram conta, gente, que o que o nosso olho... Então, imagina aqui, eu tô aqui, olha aqui para o Mestre Yoda, olha aqui para o Major, tá todo mundo vendo ele, né? Agora, fecha o olho e lembra do Major. Fecha o olho, todo mundo fecha o olho. Só lembra da figura lá do Mestre Yoda. Pode abrir o olho de novo. O movimento que o seu cérebro faz para olhar e reconhecer e para lembrar é o mesmo. É o mesmo. Ele ativa os mesmos caminhos neuronais, ele ativa os mesmos químicos. Olhando e reconhecendo que existe, aqui existe do seu modo de existir, né? Dessa percepção do real, do que é tangível, do que eu consigo tocar e sentir.
Ou fechar o olho e lembrar que ele existe. Os mesmos lugares do cérebro são atingidos. Então, o que é? A gente vê com o quê? A gente vê com os nossos olhos ou com os nossos cérebros? O que a gente admite como realidade? Aquilo que a gente está vendo. Vou indicar já, Carlinha. Aquilo que a gente está vendo fora da gente, quem é que está enxergando isso? São os meus olhos ou o meu cérebro? Já entendemos que é o cérebro, né? Mas quem é que está operando o cérebro? Quem está operando o cérebro? A física quântica chama de observador. A física quântica chama de observador. E aí eles mapeiam o nosso cérebro, eles dão estímulo para o nosso cérebro, para que a gente olhe o objeto e reconheça o objeto, depois que a gente somente faça de conta, que a gente imagine o objeto, eles veem que o cérebro acende a mesma área, mas eles não encontram. Eles não encontram o observador dentro da gente. Exatamente, a imaginação ativa tudo. E eu vou dizer um pouquinho mais. A imaginação é o primeiro passo para a gente criar a nossa realidade. Então a gente imagina que a física quântica ela vem e diz para a gente assim, olha, além de tudo isso que eu estou te falando, ainda tem um lance sobre o tempo que você ainda não sacou. É que não existe esse lance de passado e de futuro. A gente pode transitar por ele, a gente pode visitar. E no Theta Healing, quem aqui é Theta Healer, e eu sei que tem gente aí do Global Healing Movement, que entrou, sabe que a gente lembra o nosso futuro. Olha que loucura isso, para a nossa visão de mundo materialista, né? A gente lembra do nosso futuro. Mas como é lembrar o futuro, gente? Sim, porque está tudo existindo ao mesmo tempo. São sobreposições de tempos e de realidade. Imagina um super-homem, né? Um super-homem, um super-herói. Ele trabalha com superposição de realidade. Existem vários... Imagina que eu sou aqui a Mulher Maravilha e eu tenho que resolver um problema no mundo. É isso que a gente faz, a gente escolhe o que a gente vai resolver, entendeu? Porque existem infinitas possibilidades. Então tem problema na China, tem problema no Uruguai, tem problema no Brasil, tem problema na Rússia, mas o super-herói só pode estar em um lugar. Então ele escolhe para onde ele vai. Ele colapsa aquela onda de possibilidades, ele olha e ele diz, não, eu vou para ali. Né? Então a gente faz isso. São infinitas possibilidades que existem na nossa consciência? Sim, são infinitas possibilidades que existem na nossa consciência, ou na nossa perspectiva de mundo. E quem é que vai escolher isso? Quem vai escolher isso é a nossa consciência. E aí você pode escolher se você vai fazer isso baseado nos seus padrões e nas suas crenças limitantes que te trouxeram até aqui e que faz você repetir muitas escolhas que seu pai, que sua mãe fizeram, ou até mesmo escolhas que você mesmo sempre fez na sua vida, ou você pode escolher dizer assim, não, eu vou escolher uma coisa diferente agora porque eu estou sentindo que eu posso experimentar algo novo. Né? Então a gente limpa essa caixinha para poder acessar esse lugar do vazio, da potência de criar algo novo para as nossas vidas, né? A todo momento. Então essa percepção é bem legal para a gente entender que a gente tem a capacidade sim, né, de alterar a nossa realidade a partir da maneira como a gente percebe o nosso mundo. Então a gente precisa perceber, se a gente quer criar algo novo, a gente precisa mudar algo que está dentro da gente. Não dá para começar a criar realidades novas sendo a mesma pessoa que você foi até hoje. Alguma coisa você vai precisar abrir mão. Certo? Deixa eu olhar aqui para cima. Gente, já são 10:09. Eu falo pra caramba, viu? Vou indicar os cursos, já vi, Sandrinha. Continuando, com a pandemia temos a possibilidade de expandir o olhar sobre nossa vibração do corpo e ver com o que entramos em ressonância. Exatamente. Lembra que você é um campo eletromagnético. Só vai chegar dentro do seu campo eletromagnético aquilo que está em congruência com você. Aquilo que vibra igual a você. Então, você é uma rádio e você tem um botãozinho ali do dial, ou pode ser uma coisa digital mais moderna também, né? E você vai escolher com o que você quer se conectar. Com o que eu quero me conectar a partir de agora. E você pode escolher isso a cada minuto. Olha que fantástico. Você não precisa ficar escolhendo a mesma coisa o tempo todo. Você pode escolher a cada minuto construir uma forma de sintonia diferente para que você comece a atrair para a sua vida
coisas que sejam mais legais e mais gentis com vocês, né? Eu perguntei lá nos meus stories, acho que foi ontem ou hoje, se você era gentil com você mesma, né? E esse é um passo super importante se a gente quer criar uma realidade favorável a nós mesmos, que a gente comece a praticar pequenos atos de gentileza, né? Que a gente comece a ativar o nosso observador, a se acolher e a não se julgar, pelo amor de Deus. Se tá triste, vai chorar, sente o que você tá sentindo, né? Naquele minuto, mas logo em seguida retoma. Logo em seguida, escolhe mudar de vibração. Senão você vai ficar patinando ali naquelas emoções o tempo inteiro. Percebe? Então é isso, né? Quando a gente observa, imagina que antes da gente observar alguma coisa, olha só, vamos pensar aí no universo de viagens, né? Se dinheiro não for um problema para você, você tem infinitas possibilidades de viajar daqui 2 anos. Vamos botar daqui 2 anos, vai estar todo mundo mais calmo, né? Você tem infinitas possibilidades de escolher para onde você vai, se dinheiro não for o problema. Você vai precisar focar em uma, não é? A mesma coisa são as infinitas possibilidades. A gente sempre tem infinitas possibilidades de resolução, infinitas possibilidades de criação de realidade, mas eu preciso escolher uma de cada vez. Eu foco, porque eu olho e aquela onda de possibilidades colapsa e vira uma coisa só. Entende? É isso, deixa eu ver o que tem aqui. Você conhece Beth Russo? Sigo ela? Não conheço não, mas vou lá dar uma olhada. A gente tá quase no finalzinho. Eu tô bem feliz de ter feito isso. Foi um baita desafio para mim falar sozinha, né? Mas a minha grande missão aqui na Terra é passar sobre criação de realidade, né? É fazer com que a gente tome posse, tome as rédeas da nossa vida e comece a criar realidades mais gentis para nós mesmos. Então, em relação à pandemia, como é que eu posso influenciar essa realidade? Não comprando tudo o que se entrega pela mídia, né? Não vai para lá. Se isso te afeta, se isso te bota para baixo, não vai para lá. As coisas não vão parar de acontecer. A gente sabe onde a gente está, a gente sabe o que a gente está subindo, que a gente está chegando num pico. Essas coisas vão continuar a acontecer. Só que a gente pode mudar a nossa percepção de tudo isso. A gente pode se conectar com essas pessoas que estão enfermas. A gente pode se conectar com essas pessoas que estão com medo, né? E limpar esse medo do nosso campo para assumir uma atitude de maior confiança na vida, entendendo que sempre, 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 sempre tudo é perfeito. Tudo é sempre perfeito e tudo é sempre feito pra gente, né? Então eu espero que isso fique aí gravado em vocês, que a gente se abra para esse universo da física quântica, né? Que está sujeito a todo tipo de hipótese, de sentimentos, de emoções, né? Que é esse universo lindo mesmo, que a gente é capaz de colapsar, a gente é capaz de manifestar o que a gente quiser para a nossa vida. Deem o real valor às terapias integrativas, que olham para a gente como ser integral que nós somos, não somente como peças separadas. A medicina, se tem algum médico aqui, precisa evoluir nesse sentido, né? E o meu ativismo dentro da física quântica e dentro das terapias integrativas é nesse sentido, que a gente evolua para olhar o ser humano com toda a história e toda a bagagem que ele traz. Então, assim, parabéns a todos os profissionais, terapeutas que trabalham com terapias integrativas, não sei o nome exatamente agora, né? Que trabalham com constelação familiar, que trabalham com Theta Healing, com leitura de aura, né? Ao Ho'oponopono, que é essa coisa divina e maravilhosa que a gente tem, né? Ao nosso acesso tão fácil. As barras de Access, ao bem, a todos os caminhos que trazem a possibilidade de enxergar-nos como nós somos, de uma forma integral e não somente como um corpo, um organismo que responde separadamente a estímulos de medicação, né? Sobretudo as pessoas que têm situações psicológicas, né? A serem tratadas. Então, que essas pessoas possam ser olhadas da forma integral.
Então vão, mergulhem nas constelações familiares, mergulhem no Theta Healing, procurem profissionais que trabalham com essas técnicas, com a leitura de aura. Usem o Ho'oponopono para limpar as memórias que impedem você de acessar o seu potencial criador. Existe um infinito de possibilidades. Eu ainda acho que o Brasil está num momento muito propício para desenvolver tudo isso, né? E acessar essa consciência da unicidade mesmo, que nós todos somos um. Nós estamos aqui a serviço da vida. E é isso que tem que ser feito. Então eu vou pedir gratidão, vou pedir que vocês deem um print na tela, vou sorrir. Deixa eu pegar o Major aqui. Que marquem lá o Terapia que Faz Bem. Eu vou continuar com as lives, né? Vou continuar a trazer outros tipos de visões dentro desse universo quântico, terapias, né? Semana que vem a gente vai ter tarô e dança circular, gente, com Sandrinha que tá aqui, né? O tarô com Carol. Vai ser bem legal. Depois a gente vai trazer uma visão das terapias integrativas no mundo dos negócios para aqueles empreendedores que estão aí de plantão também, com Dama Macedo, que é uma super parceira minha. E em breve eu vou lançar uma novidade bem bacana, que é uma jornada do Ho'oponopono e de criação de realidade junto com a minha parceira Marcinha Sarvaglia, que é um presente que a gente está trazendo mesmo e disponibilizando para todo mundo que quiser e que sentir de vir junto com a gente. Gratidão pela presença, foi uma experiência maravilhosa para mim. E não esqueçam que vocês estão todos imersos nesse universo quântico, que a gente é capaz de se conectar uns com os outros, que a gente é capaz de espalhar essa visão quântica de mundo, né? Nós temos uma responsabilidade, quem está aí nesse processo de despertar da consciência tem essa responsabilidade de começar a avisar as pessoas de uma forma amorosa, que elas são responsáveis por aquilo que elas estão vivendo. Chega de ser vítima da vida, gente. Não tem mais espaço para isso. Nós somos criadores, nós somos co-criadores com a força maior que nos criou, que é Deus, que é o universo, né? Que é, enfim, que são essas pessoas incríveis. E olha para quem está chegando perto de você, tá? Todos são mensageiros. A gente está aqui e a gente tem um papel a cumprir nessa vida, ou vários papéis a cumprir nessa vida. Um beijo no coração de cada um. Gratidão, gratidão, gratidão. Foi muito legal para mim. Espero que tenha sido bom para vocês.